Aqueles bárbaros são as únicas forças com coragem para se oporem a nós. Metade de um mês atrás, eles até lançaram um ataque surpresa em uma de nossas frotas e afundaram 3 de nossos navios piratas. Isabel parecia triste além disso, eles até controlam Pirates Cove. Nós somos entrada proibida. Isso não é tudo. Tenho a sensação de que eles têm algo a ver com a causa da turbulência nos mares exteriores recentemente. Quero dizer, o poder do abismo e do inferno, assim como a igreja do Deus do assassinato. A meia-assassina Draw, Karen, forneceu. A assassina feminina havia escondido sua aura e agora seria uma profissional de pelo menos 10 graus. Agora, ela estava impaciente para se exibir na frente de Leyline. Isso era obviamente inadequado, e sob o olhar de Isabel, Karen rapidamente recuou. Interessante. Interessante. Leyline sentou-se direito. Sua habilidade diabólica de captar o coração dos outros permitiu-lhe compreender facilmente o estado de espírito de seus subordinados. Karen. Ela foi discriminada por causa de sua formação e relações anteriores comigo. O que ela está tentando me mostrar? Isso não é tudo. Eu tenho a sensação de que ela está escondendo alguma coisa. Essa ansiedade é a corrida dela tentando confiar em mim para proteção. Leyline lançou-lhe um olhar superficial, mas isso só deixou o meio-drow nervoso. Minhas desculpas, mestre. O meio-drow se desculpou miseravelmente, lágrimas quase escorrendo de seus olhos. O olhar indiferente de Leyline parecia olhar diretamente em seu coração, fazendo com que seus pequenos esquemas e cálculos desaparecessem. O meio-drow de repente teve um pensamento. Talvez até as matriarcas do subterrâneo não tenham esses olhares aterrorizantes. Isabel é a pessoa que eu designei poder. Antes que ela dê permissão, nenhum de vocês deve falar. Isso é entendido? A voz de Leyline era baixa. Se isso acontecer de novo. Não, eu juro. Prometo que nunca haverá outra hora. Karen imediatamente se ajoelhou, beijando as costas da mão de Isabel. Por favor, me perdoe. Esqueça isso. Isabel assentiu. A atitude de Leyline a satisfez, e isso foi o suficiente. Houve um pequeno contratempo com a assassina, mas depois disso, o escopo da discussão voltou aos bárbaros. Enseada dos piratas. Embora a Marinha Imperial tenha tentado varrer esse lugar várias vezes, a enseada dos piratas ainda não mostrava sinais de enfraquecimento. Devido à família Fowlen rapidamente assumir o comércio do arquipélago báltico, as rotas originais de ouro não haviam sido abandonadas. Ainda havia navios mercantes com todo tipo de riqueza viajando para cá, e o ambiente após o caos da guerra transformou em um playground para os piratas. Pirates Cove até mostrou sinais de ganhar mais prosperidade. Em uma sala secreta na pousada bárbara. O líder dos bárbaros, Odd, estava sentado imponentemente com a eternamente bela Madame Tillen ao seu lado. Agora, porém, os olhos dela estavam cautelosos, e a cauda de raposa nas costas dela estava enfiada. Seu pelo estava em pé, como se ela estivesse em guarda contra algum inimigo aterrorizante. Enfrentando estes dois era um jovem nobre com uma cabeça de cabelo preto vestindo trajes cavalheirescos. Bem, então, vocês dois estão interessados em minha proposta? O jovem nobre tinha um sorriso gentil em seu rosto, as maneiras mostrando sua educação nobre. Parecia refrescante, mas Madame Tillen não parecia estar à vontade. Isso porque a juventude na frente dela era um demônio. Em comparação com aquelas feras malignas que se especializaram em seduzir as almas humanas e levar à sua queda, os bárbaros e duendes eram pessoas excelentes. Para o conhecimento de Madame Tillen, os demônios eram sempre sinônimos de fraude e astúcia. Isso a deixou ainda mais vigilante. O jovem nobre na frente dela não pareceu notar seus pensamentos flutuantes, e ainda continuou com frio. Com base no que sei, o gênio bruxo e sucessor das Ilhas Fowlen, Leyline Fowlen, retornou. Ele também parece ter amarrado algum suporte externo e ativado sua torre de mago, tornando Fowlen Island uma fortaleza natural. Um porto com uma torre de feiticeiros guardando-o era completamente diferente de um sem. Mesmo Odd começou a parecer sombrio. Leyline havia se tornado um bruxo de alto escalão nas ruínas Netheril e enfrentará o caos da guerra com os orcs.
Não havia como determinar sua classificação. Naturalmente, esta notícia não se espalhou. Leilin. Madame Tillen repentinamente pensou no pequeno diabinho que repetidamente lhe causará problemas, e não pôde deixar de apertar o aperto dela. Ele era como o diabo na frente dela, todos eram personagens muito elegantes e escorregadios. Quando chegou aos seus próprios lucros eles nunca se moveriam. Não. Leilin Fawlin, a herdeira do barão, parece mais aterrorizante que este demônio. Esse pensamento subiu de repente na mente de Tillens. Essa era a intuição de uma mulher. Não havia razão alguma, e ela franziu a testa. Ele não só tem grandes frotas armadas, mas também a ajuda dos piratas. Além disso, com o status atual da família Fawlin, eles obviamente desejariam atacar os piratas nos mares exteriores para garantir que as rotas comerciais e comerciais continuassem desimpedidas. Portanto, você será seu primeiro alvo. Você precisa da minha força. O jovem diabo falou lentamente, traços de escuridão brilhando em seus olhos. Enquanto isso, ele também ficou surpreso com a pressão que o retorno desse nobre causou a esses dois. Estava acima de suas expectativas. Seu nome. Nesse momento, Odd subiu de repente de sua posição sentada e observou esse demônio de cima. Neville. Você pode me chamar de Neville. Eu ficaria feliz em atendê-lo. O diabo chamado Neville tinha um sorriso sincero no rosto. Por trás de seus belos traços que podiam fazer as jovens damas nobres enlouquecerem, Madame Tillen viu uma cobra venenosa. Ela não pôde deixar de tremer. Chamas vermelhas de sangue se ergueram e o jovem diabo se inclinou elegantemente, desaparecendo com as chamas do teletransporte. Depois de determinar que ele havia saído, Madame Tillen criou uma formação de magia de isolamento. Eu acho que nós não deveríamos trabalhar juntos com diabos. Você sabe como eles são. Madame Tillen tinha um olhar preocupado, expresso com as sobrancelhas. Nós não temos escolha. A facção de Leilin é muito poderosa. Não podemos ir contra eles. Odd falou sério, resultando em um olhar irônico no rosto de Madame Tillen. Quando se tratava da força dos piratas, os bárbaros não tinham medo, independentemente de como os tigres escarlates emergissem como uma força a ser considerada. No entanto, a família Fawlin não era apenas sobre os piratas. Com o controle do comércio e a imensa riqueza, eles montaram rapidamente frotas armadas aterrorizantes que ultrapassavam até mesmo as antigas de Louis. Eles eram nobres, em nome da proteção das rotas marítimas, Leilin poderia expandir abertamente suas forças sem restrições. Em breve, ultrapassaria o que a enseada dos piratas poderia controlar. Em face da purga na superfície e nas sombras, o poder dos bárbaros nos mares exteriores já começara a despencar. Embora não tenha sido um declínio devastador, não foi nada bom. No mínimo, mobilizar outra maré dos piratas era impossível. Os benefícios dos bárbaros nos mares exteriores nunca devem ser aproveitados por pessoas de fora. Nunca! Odd trovejou, seu gigantesco sabre encantado parecia sentir os sentimentos de seu dono e começar a zumbir junto. Odd não era apenas o capitão dos bárbaros. Ele também foi o protetor da raça bárbara. Toda a raça bárbara dependia de sua proteção para sobreviver, e era por isso que ele não iria recuar agora. Querida! Vou te ajudar. Mesmo que isso vá me mandar para o inferno, eu irei até lá com você. Madame Tillen tinha um olhar terno em seus olhos enquanto abraçava o braço de Odd. Quando a cena começava a ficar confortável e suave, o corpo de Madame Tillen subitamente tremia, raios de feitiços de comunicação de alto nível brilhando. Há outro convidado. É um padre da igreja de God of Marder. Ela rapidamente esfregou os olhos. Deixe-o entrar. Odd foi franco. Logo, eles viram o emissário. Ele era um velho amigo, o padre Leilin tinha visto na guilda dos ladrões. Trouxe as informações mais recentes sobre esse diabo. Era preciso dizer que, quando se tratava de buscar informações, o grupo de pessoas com Sirik tinha um talento excepcional. Fala. A expressão de Madame Tillen era gélida. Embora não tenhamos certeza de qual é o seu corpo principal, podemos estar certos de que Neville vem de uma organização no terceiro inferno.
O padre falou devagar. O terceiro inferno? Ele é o subalterno do mestre da cobiça, Mammon? Ela parecia estar imersa em pensamentos. Mammon, ou seja lá o que fosse, não era o nome verdadeiro do demônio. Era apenas algo semelhante a um apelido, e chamá-lo não o alertaria de qualquer maneira. Sim. O continente tem sido barulhento ultimamente. Os diabos no reino d'Ambrat parecem ter passado por uma remodelação do poder, e dizem que isso tem a ver com o desaparecimento de Beelzebu. A igreja do deus do assassinato parecia ter trabalhado com os bárbaros mais de uma vez, até o ponto em que eles compartilhavam essas informações confidenciais. Também estamos trabalhando duro para fazer perguntas sobre a localização do Tigre Escarlate e onde eles obtêm seus suprimentos. Tenho certeza que Chapéu haverá resultados no futuro próximo. Sob o olhar do meu Deus, tudo o que eles fazem é claro como o dia. Os olhos do padre estavam vermelhos, e ele parecia um pouco sinistro. Isso rapidamente se dissipou. Suspiro. Até mesmo o Deus do assassinato não é confiável. Depois que o padre saiu, Madame Tilly lamentou, parecendo preocupada. Poderia ser que poderosos deuses maiores caíram para os planos inferiores, como nos rumores. Este é verdadeiramente um período de grande agitação.